Agora eu queria fazer uma pergunta, vou trazer um pouco para o plano do Congresso Nacional. O presidente Lula está gastando bilhões de reais em emendas parlamentares para construir uma maioria no Senado e principalmente na Câmara dos Deputados. Dizem que ele já tem aí 382, 384 votos conquistados a partir dessa intensa negociação. Os ministros, inclusive esses dos direitos humanos, não estão dormindo hoje, os que estão no cargo, porque os cargos estão sendo já negociados com o Centrão. Minha pergunta é: até que ponto essa maioria construída artificialmente às custas do pagamento de emendas parlamentares e da cessão de ministérios vai permitir ao presidente Lula aprovar projetos que sejam contrários a uma pauta de centro-direita e uma pauta conservadora, que é o perfil da maioria do Congresso Nacional? O resultado da eleição do ano passado. Vamos lá. Capeza, eu discordo de você quando você diz que o perfil da Câmara dos Deputados é um perfil conservador, é um perfil de centro-direita, é um perfil de direita. Não. A Câmara dos Deputados ela é composta, em sua maioria, por deputados que se elegem mandando dinheiro para suas bases eleitorais. Certo. Inaugurando creche, inaugurando hospital, e não interessa. Tem gente lá, assim... Uma vez eu perguntei, né, para um deputado, falei, seu partido, ele não tem lado, não? Porque ele foi base do Fernando Henrique, ele foi base do Temer, do Lula, da Dilma, agora foi base do Bolsonaro, agora é base do Lula. Ele falou, não, peraí. Kim, me desculpe, mas o indeciso é você. O meu partido tem um lado, o do governo. Então, essa... Foi essa a resposta? Foi. Curiosa a resposta. Essa é a configuração do Congresso Nacional, né? Foi vendido, né, por muitos parlamentares, inclusive, o mito de que nós temos uma maioria de direita, uma maioria conservadora. A maior parte dos eleitores não sabe o que faz um deputado federal. Portanto, quando vê o deputado federal inaugurando um hospital, acha que aquilo é trabalho do deputado, e não é. O trabalho do deputado é legislar, fiscalizar. Executar orçamento é prefeito, governador e presidente, né? A emenda é uma anomalia. Aliás, nos Estados Unidos chamam de barril de porco emenda parlamentar, né? De tal maneira como é tratada de maneira pejorativa, né? Pelo eleitor americano, né? Agora, infelizmente, né? A maior parte que nós temos dos deputados, né? Não são de centro-direita, não são de direita, são aqueles que negociam o voto em troca de emendas parlamentares, de levar dinheiro para suas bases ou de ter um cargo em ministério. Agora, eu não acho que, mesmo com o Congresso tendo essa configuração, isso garanta para o governo essa maioria tranquila que eles estão tendo, que eles estão divulgando, né? Ou que a imprensa está colocando, né? Por exemplo, todo mundo sabe que dentro do meu partido, o meu partido é um partido que a maior parte dos deputados quer fazer parte da base do governo, quer fazer parte da base do governo Lula. Mas tem lá 10, 15 deputados que são de oposição. Eu, o deputado Mendonça Filho, a Rosângela Moro, são deputados independentes e que fazem oposição. Muitas vezes, dentro desses cálculos, eles colocam o partido inteiro. Certo. E aí não é o partido inteiro que vai, né? E mais do que isso, quando a pauta é muito impopular, como por exemplo agora o ministro Haddad quer mandar aumento de taxação em patrimônio e renda. Eu acho complicado, mesmo com distribuição e eu vou fazer questão de obstruir, de dar o maior tempo possível para a população saber quem são os deputados que estão votando esse aumento, né? Porque é muito impopular e eu acho difícil que, mesmo com distribuição de cargo de emenda, que o governo consiga aprovar tudo isso. Para completar a pergunta, Piotr, eu estou vendo aqui na votação da lei de diretrizes orçamentárias, que devia ter sido votada até 17 de julho, ficou agora no segundo semestre, para o começo de agosto, estão falando em incorporar estas verbas do orçamento secreto como orçamento impositivo. Ou seja, vai passar a ser obrigação, independentemente do governo federal, o deputado terá direito a isso. Ora, além disso, virão outras verbas que poderão também virar orçamento impositivo. Não vai ter um limite para isso? Eu acredito que deveria haver. Primeiro, assim, que eu acho que engraçado, o Supremo Tribunal Federal acertou quando acabou com o orçamento secreto. Agora, e o orçamento secreto do Lula? Né? O que era RP9 antes, a rubrica de resultado primário 9, né, no orçamento da legislatura anterior, virou RP2 agora, que é a rubrica de orçamento de ministério, que é distribuído exatamente da mesma maneira que era o orçamento secreto. Eu não sei quem é o deputado que indica RP2, eu não sei para onde é que foi, qual foi o critério, qual é a ação, foi para custeio de saúde, foi para aquisição de equipamento, foi para educação, foi para asfalto, eu não sei. Para que estado foi? Para que município foi? Eu não sei. E o Supremo não toma a mesma decisão em relação a RP2, ao orçamento secreto do Lula. Mas também não é provocado, né? Não, peraí.
Há provocação, sim, no Supremo Tribunal Federal. Me permita, então, eu já queria emendar sobre a atuação da oposição, porque o MBL, ele se notabilizou nacionalmente fazendo oposição ao governo petista, né? E eu queria já a sua avaliação sobre como tem sido o trabalho da oposição nessa legislatura. Tá, e aí posso emendar, então, Cuba, me permita. E do que adianta o trabalho da oposição na atual configuração política hoje? O senhor citou que a Câmara já votou, inclusive um projeto seu, que é a questão das saidinhas. A Câmara votou também a lei de saneamento, a Câmara votou o marco temporal. O presidente do Senado disse que não vai mexer em nada disso. Senta em cima. E qualquer coisa, se tudo acontecer errado no Congresso, bom, tem o Supremo que parece aliado do Palácio do Planalto. Ou um puxadinho chique jurídico do Palácio do Planalto. Porque boa parte do que a gente vê de decisões do Supremo são favoráveis ao governo. A gente vê ministro Supremo em churrasco com o presidente da República. Bom, essas coisas todas. Como é que se faz oposição? Eu vou voltar à minha primeira pergunta. Como é que se faz a oposição numa democracia dessa? Que valor tem? É muito difícil, mas dá para fazer e tem o seu valor, né? A exemplo da queda do ministro G. Dias, né? Logo no início do governo, você já teve a queda de um ministro. A exposição do ministro Flávio Dino a partir do momento que eu mostrei o documento do delegado-geral da Polícia Federal e caiu por terra a narrativa dele de que ele não sabia de absolutamente nada, que ele pegou o avião e que foi ver depois de vista ali do ministério dele, cujas imagens ele nem quer liberar. Ao mesmo tempo, determinadas ações que nós estamos ingressando na justiça, nós temos tido sucesso. Por exemplo, eu ingressei com uma ação contra o ministro, nem me lembro agora qual foi o ministro, que se nomeou para um conselho para aumentar o próprio salário, né? E a justiça suspendeu a nomeação, porque isso é absolutamente ilegal, né? Um princípio se é uma súmula do Supremo, determina o que é nepotismo, né? Com base nos princípios da administração pública. Se é nepotismo eu nomear a minha esposa, como não é nepotismo eu nomear a mim mesmo, né? Então, com base nisso, né, foi concedida essa decisão. Mas G. Dias pediu para não ir para a CPI do MST amanhã, né? Da CPI da qual eu sou vice-presidente. O Supremo Tribunal Federal não concedeu. Ele vai ser obrigado a ir. Tem obrigação de ir. Tem obrigação de ir, né? Vai poder ficar calado nas matérias que o incriminem, mas naquilo em que ele é testemunha, ele vai ser obrigado a falar. E o texto foi um divisor de águas. Se o Supremo dá uma liminar contrariando toda a jurisprudência anterior para o sujeito não ir, não comparecer, ele tem obrigação de ir. Ele pode ficar calado, mas ele tem que ir. Pelo menos isso foi um sinal positivo. Mas mais do que isso, Zé Rainha, que foi um requerimento de minha autoria, né, e que é um sujeito aqui muito conhecido no estado de São Paulo, a gente sabe muito bem por praticar o quê? Entrou também com habeas corpus para tentar ficar calado e para tentar não ir. Não conseguiu nenhuma das duas coisas. Da ministra Rosa Weber, uma ministra notadamente de esquerda, né, que foi juíza do trabalho, indicada pelo PT, e ainda assim não foi concedido. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que é muito difícil, mas se você for cirúrgico, você consegue resultados. Se você souber o que você está fazendo, não adianta. Tem gente, eu vejo, infelizmente, gente na CPI que muitas vezes é só o discurso, é só a fala, mas e a materialidade jurídica que você está trazendo para prejudicar, de fato, aqueles que estão cometendo crimes? E a relação com o governo, né, de criminosos que estão lá utilizando invasão para negociar cargo com o governo? Cadê você fazendo essa relação? Ou cadê você fazendo a obstrução? Cadê você entrando com requerimento de retirada de pauta? Cadê você entrando com requerimento? Porque foi assim que a gente derrotou o PL da censura. A gente derrotou o PL da censura ganhando tempo. A gente não conseguiu entregar emenda ou entregar ministério para virar votos a nosso favor no PL da censura. Nós votamos na legislatura passada a urgência e derrotamos. E nessa sequer foi pautado porque eles sabiam que seriam derrotados. Por quê? Porque a gente ganhou tempo, a gente agiu com inteligência. Nós fomos lá, ingressamos um requerimento de votação nominal, de requerimento de adiamento de discussão, requerimento de votação nominal, de requerimento de adiamento de votação, requerimento de votação nominal, de requerimento de retirada de pauta, tempo de liderança, verificação, requerimento de quebra de interstício, requerimento de votação nominal de quebra de interstício. A gente ficou madrugadas obstruindo o projeto para que a gente tivesse o máximo de tempo possível para desgastar o projeto e para que ficasse muito custoso para os deputados, mesmo que ele ganhasse 40 milhões de reais, votar aquele projeto não valeria a pena porque ele seria massacrado pelo seu eleitor. O que eu quero te dizer? Tem como fazer oposição com o resultado e a gente está demonstrando isso. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.